Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre as 5 grandes feridas emocionais segundo Lise Bourbeau. Estas feridas são feridas invisíveis que todos nós trazemos, em maior ou menor grau, por isso tente perceber ao longo desta aula quais são as emoções que lhe tocam mais, que feridas é que estão aí para resolver. O objetivo desta aula é trazer consciência sobre estas feridas, perceber como elas se manifestam e que não estamos condenados a viver sob o peso destas feridas porque nós podemos curá-las. Para quem não me conhece, eu sou psicoterapeuta e mentora de meditação. A minha formação passou por hipnoterapia clínica e regressiva com o Dr. Alberto Lopes. Fiz também formação em psicoterapia, trajetória de vida com os agentes ativos da felicidade, o professor Dr. Mário Freitas, a doutora Marisa Oliveira. Ainda me formei como hipnoterapeuta para crianças, fiz coaching pessoal e espiritual, Reiki até ao nível 2, não sei se há aí pessoas reikianas. Sou professora de yoga para adultos e crianças, tornei-me facilitadora de meditação Stargate também em 2019 na Grécia com o meu mentor o Pragit Harris e a Julianne Konar. E fiz também formação em consciência sistémica e energy healing. Criei a Academia de Meditação Terapêutica e desde então eu organizei muitos workshops de meditação presenciais e online. Criei também um grupo no Facebook onde partilhei meditação regular. Faço também retiros presenciais e transmitidos online por vezes. Partilho meditação no YouTube e desde 2020 criei vários programas de cura e libertação emocional e destaco a libertação da criança interior, o Assunto da Vida, que é um programa muito completo de transformação com a meditação Stargate. O CRAS, Criar Relações Amorosas Saudáveis, é um novo patamar, um grupo mais avançado de alunos que entram para o programa por convite. Criei também o curso Respiração Coerente e Mentoria, o curso Liberta-te, Equilíbrio dos 7 chakras e o Reprograma-te, que foi o meu último programa criado este ano na primavera. Este programa tem-me ajudado imenso, fez-me crescer, estar em grupo, que é genial, porque cada partilha que um elemento faça, para nós é um aprendizado. Tenho absorvido imenso, tenho aplicado muito daquilo que eu ouço relativamente à casa, à família, enfim, muito daquilo que se diz eu acabo por aplicar, não saio sem a minha meditação. Para mim isto é tudo muito nobre, mas também muita novidade, porque eu não tinha a percepção desta área. E eu digo assim, mas afinal de contas, era isto que eu precisava. Andei esta vida toda e era disto que eu precisava para mim, porque eu perdi-me no meio disto tudo e no meio de todos, porque falta-nos exatamente todos esses contributos que desconhecia. Estou muito grata, eu acho que é um bom caminho e é para continuar. Começamos pela grande ferida da rejeição. É uma ferida que afeta grande parte de nós. Ela surge entre o momento da concepção e o primeiro ano de vida, no relacionamento com o progenitor do mesmo sexo, portanto, para as mulheres é a mãe, para os homens o pai. Instala-se quando a criança sente que não é desejada, não tem espaço ou não é aceite tal como é. Esta questão de ela surgir no momento da concepção tem a ver com a questão da gravidez, uma gravidez não planeada, que não é aceite, em que os pais não estão preparados para ter a criança e de repente surge uma gravidez e há aquelas questões, às vezes a mãe diz, mas eu nem sequer estou casada, ou não, ou a relação com o pai da criança não é uma relação sólida, às vezes não está a trabalhar, não tem condições económicas, outras vezes porque já tem muitos filhos e são muitas as razões que levam a uma mulher questionar-se se aquela gravidez lhe faz sentido. E isso vai impactar a forma como a criança se vai sentir recebida aqui na Terra, aqui e na família. Depois há a questão dos pais que rejeitam os filhos devido a certas características, por exemplo, queria uma menina e saiu um menino, ou porque a criança tem certas características emocionais ou físicas, ou às vezes vem com doenças e os pais não aceitam muito bem a forma como a criança se apresenta, e isso leva a que haja ali um sentimento de rejeição.
Os bebés têm uma forte sensibilidade, eles conseguem captar, percepcionar aquilo que os pais estão a sentir. Eles não entendem as palavras, mas eles percepcionam os sentimentos e não conseguimos enganar uma criança. Por isso, muita gente nasceu com forte sentimento de rejeição. O acolhimento nos primeiros momentos de vida, por vezes, leva a que a criança sinta que não está a ser bem acolhida, bem cuidada, que não lhe dão atenção, sente-se rejeitada dentro da família. Às vezes, porque a família já tem uma certa dinâmica e a entrada de um bebê nem sempre é fácil. E leva a que se crie este sentimento de rejeição depois no bebê, que não se sente acolhido, não se sente amado e acaba por desenvolver um sentimento que não tem lugar naquela família. Estas pessoas normalmente desenvolvem uma baixa autoestima, elas não gostam delas próprias, elas acabam por se rejeitar a elas próprias e têm muita dificuldade em afirmar-se, porque se elas próprias não se aceitam, os outros também não as aceitam. Elas têm uma certa tendência ao isolamento, porque têm muito medo da rejeição, têm medo de incomodar, de não serem suficientes, de não conseguirem ser acolhidas dentro de um grupo, e há uma busca constante de perfeição para tentar serem aceites. Isto leva a determinado tipo de desenvolvimento de comportamentos e padrões típicos, como evitar relações profundas, com medo da rejeição, sentirem-se invisíveis ou insignificantes, se por um lado elas próprias desejam ser invisíveis porque assim não são postas em causa, por outro elas sentem-se invisíveis quando os outros as ignoram, e acabam por sofrer com isso. Têm dificuldade em expressar as suas opiniões, porque os outros podem discordar, então elas não se vão sentir aceites, evitam desafios para não falhar, porque se falharem poderão ser rejeitadas, e leva também à autossabotagem nos relacionamentos e mesmo a nível de trabalho. Elas acabam por sabotar oportunidades e relacionamentos, evitar certo tipo de relacionamentos com medo da rejeição. As crenças limitadoras ligadas a quem sofre da ferida da rejeição têm a ver com não sou desejada, não tenho lugar neste mundo, se eu mostro quem sou vão rejeitar-me, sou insignificante. Esta é uma grande ferida e que me tocou profundamente. Eu já nasci com um forte sentimento de rejeição. A minha mãe não queria ter mais um filho. Ela já tinha 3 filhas, a terceira filha era muito doente e ela tinha uma vida muito difícil porque tinha de ir muitas vezes para o hospital, para os médicos com a minha irmã e ela não tinha condições para ter mais uma criança e estava muito cansada, portanto, ela recebeu muito mal a notícia de que ia ter mais um filho. E depois, quando eu nasci, eu não fui um filho, eu fui mais uma filha. Ela já tinha 3 meninas, passou a ter 4 meninas. Não foi fácil. Portanto, não fui bem acolhida, não era a escolha dos meus pais e nunca me senti amada e acolhida dentro do seio da família. Sentia que no fundo eu era um empecilho, porque as minhas irmãs já eram maiorzinhas, já não queriam estar a ocupar-se com a bebé, porque a minha mãe, como se ausentava com a minha irmã mais próxima para os médicos e hospitais, eu ficava entregue às irmãs mais velhas e elas não tinham paciência, nem queriam cuidar do bebê, elas queriam era brincar porque elas eram crianças. E tudo isso me fez sentir rejeitada, fez-me sentir desvalorizada, sem valor, baixou a minha autoestima, tornou-me uma pessoa muito insegura, porque eu era sempre a menos capaz, que me estavam sempre a dizer: está calada que não sabes o que dizes, fazes tudo mal, só fazes asneiras. Ouvia expressões deste tipo repetidamente que me levavam a acreditar naquilo que eu sentia, a rejeição. Não me sentia acolhida dentro da família, não me sentia valorizada, não me sentia amada. Isso fez de mim uma pessoa submissa dentro da família, tentava agradar, porque assim poderiam aceitar-me, poderiam amar-me, e fazia de tudo para que me aceitassem e amassem, só que estava a fugir da minha identidade, simplesmente para ser aquilo que eu achava que os outros esperavam que eu fosse, e que nem era verdade. Eles não tinham esse tipo de expectativas relativamente a mim. Eu é que achava que se agisse de uma determinada forma eu seria aceita e amada. E então eu acabei por criar uma máscara de alguém que não existia,
para ser aceita e amada. Isto começa no seio da família e depois prolonga-se para a vida social, para os grupos de amigos, adolescência, vida adulta e por aí vai. Nos relacionamentos acabava sempre por ter uma posição de exigência, de rejeição, rejeitava para não ser rejeitada, de autossabotagem e vivi muitos e muitos anos com esta grande ferida, sem saber, sem perceber porque é que eu era assim. Mas foram muitos anos de sofrimento. Felizmente, em 2014, comecei o meu grande processo de transformação através de meditação, programas de aprofundamento espiritual, coaching, hipnoterapia, os programas de psicoterapia com base na psicologia positiva. Foi um grande percurso que eu fiz, depois com muito trabalho com o Stargate, porque no Stargate nós fazíamos muitos workshops de libertação emocional, foram muitos, muitos anos de caminho percorrido, investimento em mim, a nível nacional e internacional, para me curar. Mas só em 2019 é que eu comecei a ter uma cura efetiva com os meus primeiros programas. Comecei a criar o meu primeiro programa em 2019, foi lançado em 2020, era a altura de confinamento e foi aquele o momento certo para eu me curar junto com uma comunidade de alunos que também procuravam as suas curas. E nós conseguimos libertar estas dores do passado, curar estas feridas, curar camadas mais densas dos padrões emocionais que trazíamos, mas o caminho continua. Por isso, estamos a caminho de um novo programa, que é a cura do karma em 4 dimensões, exatamente para nos curarmos no nível pessoal, familiar, ancestral e coletivo. O caminho vai continuar sempre, até ao fim da vida. Mas depois que nós tiramos aquelas grandes pedras do caminho, aquelas grandes camadas que nós carregamos, a vida torna-se realmente muito mais leve e fácil e por isso estamos neste caminho. Vamos ver então as outras feridas. A ferida da rejeição leva ainda a consequências físicas, como distúrbios alimentares, porque a pessoa está descompensada e acaba por ter tendência para comer demais ou às vezes comer de menos, dependendo da fase em que se encontra. Leva também a problemas respiratórios, falta de ar, é aquela sensação do medo de não ter espaço. Problemas de pele, aquele desejo de desaparecer vai afetar a pele quando a pessoa se quer sentir invisível. Pode levar também a enxaquecas e perturbações de ansiedade social. É verdade. Eu fui uma pessoa muito ansiosa, eu queria muito que me aceitassem, que me acolhessem e estava sempre num estado de alerta constante, vivia naquele estado de inquietude para tentar ser perfeita, para tentar evitar as falhas, para controlar tudo, para que tudo funcionasse muito bem e finalmente me reconhecessem. Vivia sempre focada no futuro, a fugir do presente, porque no presente eu não era feliz. Tornei-me assim uma pessoa muito ansiosa. Felizmente, ao curar as minhas feridas, curei a ansiedade. Hoje sou uma pessoa calma, tranquila, muito mais feliz, tal como os meus alunos. Por isso, é possível curarmos a ansiedade. Eu sou a Teresa Fernandes, estou com ela desde 2021 e quando eu cheguei ao programa, quando conheci a Alice, eu nem tinha consciência do meu estado que me encontrava naquele momento. Após começar a fazer as terapias e as meditações, percebi a bagagem pesada que eu trazia e daí eu sentir um vazio, mágoa, uma desorientação profunda. Eu já nem sabia quem era, onde estava, para onde ia. E com as terapias tive a felicidade de logo ter a possibilidade de ir ao encontro de uma dor profunda que eu sempre senti desde criança e acabei por identificar essa dor, perceber de onde ela vinha e libertar. O meu nível de ansiedade baixou, deixei de roer as unhas e a partir daí comecei a fazer de uma forma muito disciplinada e com a ajuda da Alice o programa e tive resultados realmente fantásticos. Destaco alguns diretamente comigo da parte física de doença. Eu já tinha tido um tumor, já tinha tido várias doenças, já tinha feito biópsia, portanto já muito também relacionado com a família, porque toda a minha família tem falecido de cancro e eu percebi aí claramente o caminho que eu iria tomar, não é, na questão da doença, e também tudo aquilo que me envolvia, que as terapias trouxeram-me essa consciência das pedras pesadas que eu carregava e que precisava de libertar. Mas a Alice está sempre lá e foi isso que me ajudou. Foi o incentivo dela, a orientação, o estar sempre lá. Quando eu tinha momentos mais difíceis, eu enviava um e-mail, uma mensagem,
ou nos grupos, nas nossas reuniões que íamos tendo, e ela ajudou-me sempre. E fez com que eu chegasse aqui hoje mais equilibrada, mais feliz, com tudo mais organizado à minha volta. E agora este novo programa que a Alice lançou, mas já está a ser fantástico, porque mais uma vez está, pelo menos a mim, a dar a oportunidade de trabalhar todas estas feridas que são muitas das vezes tão profundas em nós e, de um modo geral, em quase todos nós, da injustiça e da rejeição, foi o que trabalhamos agora, e que me deu a oportunidade de libertar, ou de fazer esse trabalho, de libertar mais uma camada, porque esta rejeição estava muito, muito vincada em mim. Tenho a certeza que me vai mais uma vez ajudar a evoluir, a compreender, a aceitar que tudo o que me acontece, tudo mesmo, sou eu que atraio. Foi talvez a maior lição que eu aprendi. Antes eu não era assim. Eu achava que tudo o que me acontecia era culpa dos outros. Porque ele me magoou, porque mesmo com o meu pai, ele é isto, ele é aquilo, mesmo com os colegas, porque é que ele me fez isto, porque é que ele me fez aquilo. E agora eu entendo claramente que tudo o que me acontece, bom ou mau, fui eu que atraí. E esta responsabilidade, que é minha, do bom ou do mau, foi difícil de assimilar, de perceber, mas agora eu consigo ver isso muito claramente e ajuda-me a ver as coisas de uma outra forma. E agora é como a Alice às vezes costuma dizer: tudo o que não é bênção é lição. E é isso mesmo, eu tento aprender a lição para que aquilo não se volte a repetir. Quando é mau, quando é bom, pedimos mais. E pronto, eu agradeço à Alice por todo o apoio, toda a ajuda, porque ela é realmente fantástica e é aí que ela também se destaca pelo apoio constante que nos dá. À distância sempre de um e-mail, de uma chamada, de uma mensagem, ela está sempre lá para nós. E eu agradeço-lhe hoje a vida que eu tenho, com mais conhecimento, com mais tranquilidade, com mais amor, com mais equilíbrio. Entramos na ferida do abandono. Esta ferida tem a sua origem entre os 0 e os 3 anos. Tem a ver com o afastamento da mãe ou do pai. A criança percepciona como ausente, emocionalmente distante ou pouco disponível. A criança tem uma grande necessidade de sentir a presença dos pais quando nasce, principalmente da mãe até aos 3 anos, e depois dos 3 anos a presença do pai é muito importante, a função de pai. E quando a criança sente que os pais se afastam, se ausentam, ela sente-se abandonada. Os pais fazem-no por necessidade, porque vão trabalhar ou porque têm questões a resolver e têm que se afastar ou fazer a lida da casa, e sempre que a criança sente o afastamento dos pais, sente-se abandonada. Portanto, é no fundo a percepção da criança que está aqui em causa, a forma como ela encara o afastamento dos pais. Não quer dizer que seja real. Outras vezes acontece que os pais estão presentes, mas emocionalmente estão distantes, são pouco disponíveis, não lhe dão atenção, não lhe dão afeto, e a criança sente-se abandonada, apesar dos pais estarem ali presentes. Portanto, é importante é perceber que aqui o que conta não é o que aconteceu efetivamente, mas sim aquilo que a criança percepciona. Quem sofre da ferida do abandono acaba por criar uma dependência emocional e procura sempre apoio nos outros, tem comportamentos de apego excessivo, não consegue deixar os outros afastar-se naturalmente, vivem muito o síndrome do ninho vazio, quando os filhos, por exemplo, saem de casa, sempre que alguém se afasta é complicado, mexe muito o sistema emocional da pessoa que tem esta ferida, porque ela fica a sentir-se insegura quando está sozinha, depois entra no papel de vítima porque se sente abandonada, está sozinha e dramatiza para receber atenção, é capaz até de falar muito das suas doenças ou mostrar-se muito doente para que fiquem com ela. Leva a certos comportamentos típicos de quem sofre da ferida do abandono, como o medo constante de solidão e rejeição. É uma pessoa que cria relacionamentos de codependência, é capaz de ficar dentro de uma relação tóxica só para não ficar sozinha. Ela aceita tudo porque o medo de ficar só é sempre maior do que a dor que sente dentro da relação. Tem dificuldade em estar só ou mesmo tomar decisões sozinho. Apega-se a pessoas ou situações mesmo que sejam prejudiciais, ficam nas relações tóxicas, necessidade de aprovação externa para se sentirem amados ou válidos, e vivem com uma sensação de vazio interior quando não há contacto emocional, quando se sentem sós, sentem-se vazias. Elas são aquele tipo de pessoas que gostam e precisam de sentir pessoas à volta.
As suas crenças limitadoras frequentes são: preciso que gostem de mim para me sentir segura, não consigo viver sozinha, ninguém me apoia como eu preciso, se me deixarem eu não vou aguentar. É típico de pessoas que sofrem da ferida do abandono e com certeza conhece algumas pessoas que são assim. As consequências físicas são problemas nas costas, sobretudo coluna lombar. Elas também desenvolvem doenças autoimunes por sentir que têm de lutar sozinhas. Elas entram muitas vezes em depressão, têm dores crónicas sem explicação clara, porque é uma forma também quase de manipulação, de mostrar aos outros que estão mal, que precisam da proximidade, daqueles que são mais próximos, a família, aqueles que amam. Sentem falta de energia vital, vivem com um cansaço persistente. E entramos na ferida da humilhação. É uma ferida também importante e nem sempre nós temos consciência disso. Ela tem a sua origem entre 1 e 3 anos de idade, está ligada ao progenitor do mesmo sexo, mais uma vez, a mãe para as mulheres, o pai para os homens. E surge quando a criança se sente envergonhada, ridicularizada ou exposta. Como, por exemplo, quando os pais gozam com a criança em frente aos outros, ou são muito críticos e estão sempre a criticar a criança e principalmente em frente a outras pessoas porque fazem-na sentir inferiorizada, humilhada, e quando é comparada com irmãos também ela sente-se muito desvalorizada, por isso ela tem depois muita necessidade de ser valorizada. E também a vergonha associada ao corpo. Isto pode começar quando a criança é pequenina, o treino da higiene, quando deixa a fralda, porque a criança muitas vezes se descuida e não faz o xixi no pote, acaba por molhar a roupa e acaba por passar às vezes por humilhações e vergonhas que marcam. Depois há também a questão da sexualidade e aparência. A vergonha associada ao corpo é muito comum em determinadas fases da vida. A criança aprende a desvalorizar-se e sacrificar-se para evitar sentir mais humilhação. Ela não tem qualquer amor próprio. Ela desvaloriza-se completamente, coloca sempre os outros em primeiro lugar, sente vergonha de si mesma, reprime desejos e necessidades porque acha que ela não merece, os outros é que estão sempre em primeiro lugar, ela secundariza-se. E pode usar o humor ou a submissão como defesa, torna-se uma pessoa submissa para que não a humilhem, para que a poupem. Os seus comportamentos típicos são o sentir culpa e vergonha constantes, o que faz delas pessoas tímidas, muitas vezes, têm dificuldade em impor limites, permitem que os outros as invadam, porque elas não se sentem com valor, os outros são sempre mais importantes do que elas, e então não colocam limites, e os outros acabam por abusar delas de alguma forma. Elas criam um sentimento de indignidade, têm medo de ser criticadas ou ridicularizadas, e a autossabotagem quando começam a ter sucesso, portanto, elas mesmo quando têm sucesso, autossabotam-se, elas não aceitam, porque elas não se sentem merecedoras. E é incrível como é que isto aparece e nós nem sempre temos essa noção. Há dias eu percebi, neste último programa que fiz, o Reprograma-te, que tinha uma ferida grande ligada à humilhação. Quando o programa decorreu, e trabalhámos a ferida da humilhação, eu não percebi o quanto a humilhação estava a impactar a minha vida. Estava ligada à minha infância, à fase em que eu fui viver para. Eu vivi sempre em Gondomar. Eu nasci no Porto e vivi em Gondomar. Eu cresci em Gondomar. E em Gondomar as pessoas conheciam-se todas e tinham as famílias, e era a família esta, a família, a outra família, e eram conhecidas pelas famílias que tinham. E as famílias tinham a ver também com os berços, com os valores, e eu acabei por me sentir não pertencendo a nenhuma família, não pertencendo àquele lugar, senti-me desvalorizada por aquelas pessoas que de alguma forma tinham uma certa arrogância porque eu não pertencia às famílias que elas conheciam. Eu era uma forasteira, vá lá, porque eu não era dali, daquela vila, era uma vila na altura, hoje é cidade, e acabei por me sentir humilhada e envergonhada. E há alguns dias atrás eu senti uma pequena sensação de insegurança e percebi que ela tinha uma origem algures e eu precisava de compreender aonde. Ao fim de 2, 3 dias eu fui fazer a ferida da humilhação, fui por intuição levada a fazer aquela terapia que nós já tínhamos criado meses antes, mas
Eu não estava consciente que era esse o meu problema, mas quando começo a fazer terapia, a terapia estava a falar exatamente para mim e a trazer-me à consciência aquilo que aconteceu, de que forma é que eu fui impactada, e eu percebi exatamente que foi naquela fase da infância que essa ferida apareceu. Talvez ela tenha aparecido também naquela fase da higiene, do deixar a fralda, eu não me recordo. Sabem que nós não conseguimos ter memória dos nossos primeiros 5, 7 anos, porque a criança, enquanto é pequena, todas as suas memórias são guardadas no sistema límbico, o cérebro das emoções, e nós só acedemos agora às memórias guardadas no hipotálamo, que acontece a partir dos 5, 7 anos. Então, eu não me recordo daquilo que aconteceu nos primeiros anos, mas naquela terapia eu percebi que foi na infância que se reforçou toda aquela ferida e que me acompanhava e sempre me fez sentir um certo grau de insegurança. Apesar de eu ser uma pessoa muito bem-sucedida, muito valorizada, muito amada, os meus alunos estão sempre a dizer maravilhas de mim e mesmo assim havia ali um sentimento de insegurança que finalmente com esta terapia eu consegui resolver e sentir-me livre e leve, porque não havia nenhuma razão para eu me sentir insegura. Faço um trabalho que é valorizado, faço um trabalho que tem resultados, tenho inúmeros testemunhos de pessoas que transformaram a sua vida e porque é que havia ali um sentimentozinho sempre de insegurança. Tinha a ver com aquela fase da infância e eu consegui perceber e finalmente consegui resolver. Este processo de cura vai acontecendo ao longo do tempo. Quando nós iniciamos o processo e temos um bom programa para fazer este trabalho de cura e libertação, nós vamos curar assim aquelas camadas mais densas, maiores, que pesam sobre nós, mas depois ao longo da vida nós vamos tendo camadas mais sutis, mais tenues e esse caminho vai continuar até ao fim da vida. Por isso, quando eu digo agora que vamos fazer uma nova jornada de cura com o programa A Cura do Karma em 4 dimensões ao longo de 9 meses, às vezes dizem 9 meses, tanto tempo é um grande compromisso. E aquilo que eu respondo é: o compromisso e o caminho será até o fim da vida, mas durante estes 9 meses vai fazer o caminho acompanhada e com a minha orientação e com ferramentas de trabalho que vão ajudar a curar e libertar aquilo que precisa. Além disso, vai adquirir muitos conhecimentos que vai fazer de si o seu próprio terapeuta. Nós podemos tornar-nos o nosso próprio terapeuta quando desenvolvemos em nós uma consciência mais elevada daquilo que nos acontece na nossa vida. E este é um processo também de autocura, de autorresponsabilidade. Só eu posso curar-me, só eu posso fazer este caminho, este mergulho, sou eu que tenho que decidir e dar os passos. É claro que preciso de orientação, preciso das ferramentas de trabalho, preciso que alguém esteja ao meu lado e eu faço esse trabalho. Mas quem vai fazer o processo de cura é o próprio, não sou eu. Vamos continuar. Quem sofre da ferida da humilhação desenvolve também crenças limitadoras do tipo não sou digna, sou um peso para os outros, tenho que sofrer para ser amada, a felicidade não é para mim. Aquilo que eu sentia, no fundo, era os outros são sempre melhores do que eu. Os outros conseguem sempre mais do que eu. Apesar de tantas provas dadas, eu sentia que os outros conseguiam melhor que eu. Os outros eram melhores que eu. E não é verdade. Cada um tem o seu método, cada um tem o seu valor. Eu faço um trabalho de grande valor e sou muito valorizada e amada, tanto na vida profissional como na vida familiar. Por isso, não há que hoje sentir qualquer tipo de insegurança. O sentimento que eu tinha ligado à ferida da humilhação é: os outros são sempre melhores do que eu. Os outros conseguem sempre fazer melhor. Eu sentia-me pequena. Porquê? Porque eu tinha esta crença limitadora de que eu era pequena, que eu não era capaz, porque foi isso que me incutiram em criança. Como eu era a mais nova, eu era a pequena. Está calada, tu és muito pequena, não sabes o que dizes. E eu fiquei sempre com a sensação de ser pequena, de não ter valor, de não ter voto na matéria. E isso acompanhou-me ao longo de toda a vida. Eu lembro que quando estava na faculdade eu tinha uma colega que me dizia: mas tu és insegura porque tu não tens nenhuma razão para ser insegura. Isso era a opinião dela, mas não era assim que eu me sentia. E ainda há pouco tempo eu senti esta pequena insegurança e finalmente percebi de onde é que ela vinha. E estamos neste caminho de cura, descoberta e é maravilhoso. Vamos então continuar. Então, as crenças limitadoras são do tipo: eu não sou digna, eu sou um peso para os outros,
tenho de sofrer para ser amada, a felicidade não é para mim. E também esta sensação de que os outros são sempre melhores do que eu, porque afinal, quando nós sofremos de humilhação, nós achamos sempre que os outros são melhores, que estão acima, os outros são sempre colocados em primeiro lugar. As consequências físicas é problemas de peso, usar o corpo como proteção, não é o meu caso, mas tive uma aluna que tinha este problema, claramente. Problemas intestinais, a pessoa não consegue eliminar aquilo que a incomoda. Doenças de pele, a pessoa sente-se exposta. Problemas sexuais ou de autoestima corporal, quando a pessoa tem vergonha de mostrar o seu corpo e não se sente confortável em mostrar o corpo. E passamos para a ferida da traição. Então, qual é a origem? Surge entre os 2 e 4 anos da idade, no relacionamento com o progenitor do sexo oposto. Portanto, para nós mulheres, relativamente ao pai, para os homens, relativamente à mãe. E surge quando a criança sente que o pai ou a mãe não cumpre promessas, não respeita compromissos ou não corresponde às expectativas criadas. Por exemplo, a mãe ou o pai que promete algo e não cumpre, e isso fica marcado, a criança fica magoada. Situações de infidelidade ou deslealdade presenciadas quando o pai ou a mãe são infiéis e os filhos apercebem-se disso e fica ali uma ferida profunda, fica uma marca e ganham ali até uma energia de rejeição relativamente àquele que trai. A questão da autoridade instável, uma pessoa que umas vezes diz que sim, depois já diz que não, uma pessoa que falha sucessivamente. E também a percepção de manipulação ou falta de transparência nas relações familiares. Há pais que mentem, que manipulam, que fazem jogos de manipulação e as crianças percebem tudo. Não adianta tentarmos esconder das crianças, porque elas sentem, elas percebem e ficam magoadas e ficam marcadas. Características comuns: necessidade de ter sempre razão e de manter a palavra dada, dificuldade em confiar nos outros. Lembrem-se, todos nós temos estas feridas em maior ou menor grau. Eu também me identifico com a ferida da traição. Dificuldade em confiar nos outros, medo de perder o controle e ser enganado, forte carisma e capacidade de liderança, mas acompanhados de rigidez, são pessoas rígidas, expectativas muito altas em relação a si mesmo e aos outros, acabam por ser pessoas muito exigentes, impaciência e intolerante perante falhas alheias, porque são pessoas muito rígidas, não é fácil lidar com pessoas que tenham uma grande ferida da traição. O comportamento típico, grande medo de ser traído em relações amorosas ou profissionais, porque a traição acontece a muitos níveis, tanto nas amizades, como na família, como nas relações amorosas, como a nível de trabalho. Há muitas situações de traição que marcam profundamente as pessoas. A questão dos ciúmes e desconfiança frequentes, que acabam por infernizar os relacionamentos. Tendência a controlar pessoas e situações, o que é complicado e difícil, controlar os outros, porque nós acabamos de não conseguir ter controle de nada, a vida segue um rumo e nós acabamos por nos surpreender com as situações. Exigência excessiva, a pessoa é exigente consigo própria e com os outros. Dificuldade em delegar ou entregar tarefas, porque acha sempre que faz melhor sozinha, não é? Busca de perfeição e lealdade absoluta. As crenças limitadoras é: não posso confiar em ninguém, se quero algo bem feito tenho de fazer eu mesma. As pessoas acabam sempre por me desiludir porque elas têm expectativas muito altas. O amor e a lealdade são frágeis, podem desaparecer a qualquer momento, não confiam nem no amor nem na lealdade. São pessoas que também acabam por ter alguma tendência para o isolamento. Elas sofrem com tensão muscular, sobretudo pescoço e ombros, problemas digestivos, porque têm dificuldade em digerir aquelas situações, as desilusões que sofrem, as traições, perturbações do sono, ansiedade crónica, são pessoas muito ansiosas, estão sempre a controlar tudo para que não nada falhe, para que os outros não as decepcionem, para não serem traídas e acabam por desenvolver uma ansiedade crónica. Desenvolvem também problemas de visão ligadas ao medo de ver a verdade. Às vezes a verdade é dura, não é? E a pessoa abstém-se de ver a verdade e desenvolve problemas de visão. E vamos para a quinta e última ferida, a ferida da injustiça. Ela manifesta-se entre os 4 e 6 anos no relacionamento com o progenitor do mesmo sexo, mais uma vez, mulheres mãe, homens pai. Surge quando a criança sente rigidez, frieza ou exigência extrema, levando a acreditar que não pode ser quem realmente é.
Isto acontece quando os pais são muito autoritários e críticos e são pais muito exigentes que levam a criança a sentir-se injustiçada porque exigem tanto que a criança não consegue corresponder. A criança fica sempre aquém daquilo que os pais exigem e a criança sente que é injustiçada. Por mais que ela tente, por mais que ela se esforce, ela não consegue. A comparação com irmãos, ou às vezes com primos, ou com vizinhos, é muito injusto para a criança quando ela é comparada com os outros, porque cada ser é único, é especial, é diferente e comparar uns com os outros é muito grave. Até porque às vezes cada um está na sua fase de vida e cada um tem os seus dons únicos e especiais, não devemos comparar ninguém. Expectativas elevadas de perfeição, aqueles pais muito exigentes que querem tudo perfeitinho, que exigem dos filhos a perfeição, que exigem as melhores notas, que exigem tudo e mais alguma coisa, acabam por criar na criança esta ferida muito profunda e a falta de reconhecimento ou valorização. Porque às vezes de tanto exigirem, levam a criança a acreditar que ela não tem valor, que ela faz tudo mal, que ela nunca consegue. A criança pode ser muito boa aluna, mas se não é excelente, ela não serve para os pais. Então a criança é muito boa aluna e sente-se péssima, porque não alcançou a excelência. E isto cria um sentimento de injustiça muito grande. E está ligado mulheres, mãe, e homens pai. No meu caso, eu também trazia uma forte ferida da injustiça e a sensação que eu tinha, aquele sentimento era faça eu o que fizer, nunca será suficiente, porque a minha mãe nunca estava contente. Se eu dizia, ai mãe, fiz isto, fiz aquilo, à espera que ela dissesse, ai que bom, minha filha, fizeste muito bem. Não. Ah, podias ter feito antes assim, ou assado. Nunca chegava, nunca era suficiente. E eu sentia-me muito injustiçada. E depois esta questão da comparação com irmãos, que aconteceu com certeza em muitas vezes, em que sempre me desvalorizavam, porque eu era a mais nova e entre a minha irmã mais próxima havia já 4 anos de diferença, portanto, obviamente ela estava numa outra fase mais avançada e eu era sempre comparada e isso fazia com que eu me sentisse sem valor, completamente desvalorizada e eu que queria tanto ser também amada, aceite e valorizada, mas nunca conseguia. Então criou-se esse sentimento, faça eu o que fizer, nunca será suficiente. Às vezes é importante nós traduzirmos numa frase aquilo que estamos a sentir. À medida que vai ouvindo aquilo que eu digo, tente analisar-se, tente perceber onde é que estas feridas estão a manifestar-se na sua vida e de que forma. Porque é importante nós termos consciência disso e podermos atuar e curar. Na vida adulta, estas crianças acabam por se tornar pessoas exigentes consigo e com os outros, pessoas que no fundo têm uma busca pela justiça a todo custo, quase uma justiça divina. Eu lembro-me que eu quase que imaginava no juízo final vão ver que eu estava certa, que eu tinha razão, eu tinha aquela necessidade de sentir que alguém via, nem que fosse Deus, alguém estava a ver que eu tinha razão, que aquilo que me estava a fazer era uma injustiça, porque era essa necessidade tão grande de que nos reconhecessem. E é uma pessoa que tem dificuldade em lidar com emoções, porque tantas vezes foi injustiçada e magoada que acaba por não se expressar. Pode tornar-se fria ou distante para não mostrar vulnerabilidade. No fundo, são pessoas sensíveis, colocam uma máscara, uma capa para não serem vistas como são, para não perceberem que são pessoas vulneráveis, para que não possam tocar-lhes nas feridas. Os comportamentos e padrões típicos é o perfeccionismo exagerado e nós não conseguimos nunca ser perfeitos. Não, não é suposto nós sermos perfeitos, porque nós somos seres humanos e o ser humano falha e precisamos de aceitar as nossas falhas e as falhas dos outros, deixar de exigir de nós e exigir dos outros. Cada um vai até onde consegue. São pessoas que têm dificuldade em lidar com críticas porque já estão tão magoadas e são tão sensíveis que tudo as magoa, tudo lhes faz doer. Têm tendência a ser duras e críticas, porque no fundo elas quase que se defendem atacando e são duras com os outros. Têm problemas em aceitar erros e imperfeições, medo de falhar, não é? Necessidade de provar que tem valor.
E as crenças limitadoras são: tenho de ser perfeita, não posso falhar, a vida é dura e injusta, só mereço amor se corresponder às expectativas. Isto é, no fundo, aquele sentimento que se cria. E no meu caso era: faça eu o que fizer, nunca será suficiente. Por isso eu desisti também de corresponder, achava eu, mas na verdade manteve-se o tempo todo até eu conseguir curar essa ferida. Já repararam que todas estas feridas têm a ver com o nosso relacionamento com os nossos progenitores, com a mãe e com o pai. E tivemos muitos anos a presença dos nossos pais, no meu caso os meus pais agora já partiram, mas não conseguimos, eu pelo menos não consegui curar essas feridas quando eles ainda cá estavam. Eu comecei a ter a minha cura a partir de 2019, 2020, a minha mãe partiu em 2019 e foi aí que eu fiz um grande processo de cura e reconciliação com a minha mãe, curei aquilo que nós chamamos de ferida materna, porque eu tinha muita mágoa da minha mãe por todas estas coisas, a forma como ela me tocou nas feridas e me magoou profundamente e não sentia sequer uma grande admiração pela minha mãe. Embora tivesse uma fidelidade cega pela minha mãe e um amor cego pela minha mãe, sentia muita mágoa. Foi quando eu comecei neste processo de expansão de consciência que curei tudo isso e percebi porque é que a minha mãe agia como agia, percebi como é que a minha mãe era e consegui curar e libertar tudo isso. No fundo, a minha mãe era uma pessoa também com uma forte dor de rejeição, de injustiça, de traição, de humilhação e vergonha, abandono. Ela trazia todas as feridas muito grandes. Mas enquanto eu estava a sofrer com as minhas feridas, eu não conseguia ter essa percepção. Eu não conseguia ter essa compaixão pela minha mãe e perceber que ela fez aquilo que conseguia, porque eu atraí aquela mãe para a minha vida, porque ela tinha um karma idêntico ao meu. E então, em conjunto, nós precisávamos de ter consciência das feridas que nós trazíamos. Portanto, eu, no fundo, escolhi aquela mãe para poder vivenciar aquelas feridas e escolhi aquela mãe que já tinha também aquelas feridas, isto é, um karma familiar, para poder curar. Porque quando eu me curo, eu começo a curar toda a minha linhagem, toda a minha ancestralidade, até 7 gerações para trás. E todo esse testemunho, essa energia, essas feridas são travadas e já não passam para os meus descendentes. Por isso é tão importante fazer este processo de cura e libertação para curarmos a nossa vida, curarmos a nós e curarmos a nossa linhagem e deixarmos um testemunho mais saudável para os nossos filhos. Por isso este caminho é tão divino e maravilhoso. Vamos só terminar aqui as grandes feridas. Programa para mim foi algo diferente daquilo que eu já tinha feito. Foi muito bom, em que consegui de facto fazer as pazes com a minha mãe, mas de uma forma diferente. Sentir um abraço virtual, tudo aquilo que me ajudaste a fazer sentir, foi assim uma coisa do outro mundo. Muito, muito, muito bom. Eu nunca tinha sentido nada semelhante, foi maravilhoso. É só o que te posso dizer. Com a minha mãe, ela já faleceu, mas nós tivemos uma relação sempre muito má. Eu não me recordo da minha mãe me abraçar, me dar um beijo, de me chamar sequer filha. As minhas recordações eram muito aquém disso. Mais de uma tarefa era mais isso que outra coisa. E eu não era má, pelo contrário. Foram várias situações que acabaram por ajudar a que isso tivesse corrido dessa forma. E a minha mãe partiu e, apesar de tudo, eu acho que nós não tínhamos feito as pazes, entre aspas, e eu fiquei sempre com uma falta, um abraço da minha mãe, um beijo da minha mãe, o chamar-me filha e o apoio individual que eu tive contigo foi a coisa mais fabulosa que eu tive e que eu senti, porque foi assim uma coisa do outro mundo, sentir a minha mãe, sentir a energia da minha mãe. Eu lembro-me que transpirava dos pés à cabeça e tremia e eu senti. Eu senti que era ela que estava ali. Isso foi maravilhoso. Eu, com o meu pai, que já faleceu quase há 40 anos, eu costumava dizer o meu paizinho. Hoje eu digo o meu paizinho e a minha mãezinha. Isso para mim é maravilhoso, Alice. Foi divinal. Nós já fizemos este trabalho profundo de cura das 5 grandes feridas da humanidade com o Reprograma-te. Este programa está gravado. Estas terapias estão disponíveis dentro do programa. Temos sempre a reflexão, a terapia e depois meditações
para a integração da energia. Tudo isto passa por um processo energético, nós somos energia e precisamos de ter consciência daquilo que está a acontecer na nossa vida, porque é através dos nossos pensamentos que nós vamos criar os sentimentos, porque ao pensamento associa-se uma emoção que vai criar um sentimento no peito, no coração, e vai levar a que se crie um forte campo energético à nossa volta, que vai impactar a nossa vida, porque nós somos energia. Esta energia em que estamos a vibrar vai sempre atrair para a nossa vida pessoas e situações numa sintonia idêntica. Se eu estou a vibrar na ferida da rejeição, eu vou atrair pessoas e situações para a minha vida que me vão fazer sentir mais rejeição. Se eu vibro no medo, eu vou atrair aquilo que eu tenho medo. Por isso é tão importante nós curarmos estas feridas para vivermos livres, fazermos as nossas escolhas em consciência e encontrarmos paz e harmonia na nossa vida. Aquilo que está dentro de nós cria uma energia e isso reflete-se na nossa realidade. Portanto, tudo aquilo que nós vemos na nossa realidade é fruto da energia que está a vibrar cá dentro. E isso está ligado a estes fardos que nós trazemos do passado, que nos impactaram a vida, estes padrões emocionais que nos acompanham. E tudo isso nós podemos curar.